Alunos da mediação tecnológica, olha lá, começamos a aula de quê? Vocês sabem, tem noção? Olha aqui para trás de que nós vamos falar. As aulas de história. Eu chamo vocês, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu chamo vocês para nós irmos nessa viagem, nessa jornada. Vamos estudar história, vamos por este mundo afora, meu mundo, esse mundo de meu Deus aí, vocês irão comigo nessa viagem. E essa viagem nós vamos ultrapassar períodos, nós vamos começar lá na pré-história, vamos entrar dentro do processo histórico da antiguidade, depois nós vamos para a Idade Média, para a Idade Moderna, até chegarmos à Idade Contemporânea. É por isso que eu digo para vocês terão primeiro, segundo e terceiro ano, para nós estarmos juntos nessa jornada. Vocês estão vindo aí do 9º ano e agora vocês entraram no ensino médio. Sejam bem-vindos ao ensino médio. Sejam bem-vindos ao ensino médio da mediação tecnológica. Essa viagem será maravilhosa. Você não perde nada por esperar nessa viagem maravilhosa que vocês vão fazer história. E quem vai estar com vocês? Olha na tela para vocês. Nós começamos a aula 1 de história e quem estará com vocês será eu, professor João Herbert, mas podem me chamar de professor Beto, tá? Quero vocês me chamando de professor Beto aí, tudo que é como nós somos mais conhecidos, tá? Sou licenciado em História, sou especialista em Gestão Pública e sou mestrando em História da Amazônia. E juntamente comigo está o meu parça, Lourismar Barroso. O Loures aí vai estar comigo nessa viagem aí. O professor Lourismar também é licenciado em História, ele é especialista em Arqueologia e mestre em História pela PUC e está doutorando agora em Educação, fazendo doutorado em Educação aí, grande escritor, grande parceiro aí, grande pesquisador do Forte Príncipe da Beira, professor Lourismar. E os assuntos que nós iremos trabalhar nessa unidade, aqui é a unidade 1, nós teremos 2 unidades, a unidade 1 e a unidade 2. Nessa primeira unidade nós vamos ver a origem da disciplina de História, o homem na evolução das espécies, os primeiros povos da América, a pré-história brasileira e as civilizações da Mesopotâmia, hebreus e fenícios aí. Nós iremos ver ainda nessa unidade o Império Egípcio, a Grécia Antiga, a herança cultural grega, Roma, a transformação da Antiguidade para a Idade Média. Aí acaba a unidade 1. Aí depois, quando a gente entrar na unidade 2, eu vou dizer o que nós vamos trabalhar na unidade 2. Mas a unidade 1 serão esses assuntos que iremos abordar. E na aula de hoje, nessa aula 1, nós já vamos falar sobre a origem da disciplina de História. O nascimento e o desenvolvimento da história, as fontes históricas, quem faz a história, as novas abordagens históricas. Vem comigo! Vem comigo aqui, aluno. Vem comigo porque, professor, por que nós vamos estudar história? Para que estudar história? Para que? Olha aí esses assuntos aí, coloque na tela para vocês aí. Joga na tela. Tá? Por que nós vamos estudar história? Esses assuntos aí. Por que é importante? Volta aqui comigo. Vem aqui comigo. Tá? A história, ela tem um papel fundamental. Costumamos sempre dizer, o homem sem história é o homem sem memória. E um povo sem história é um povo sem memória. E um povo sem memória não é povo, é bando. É por isso a importância de nós sabermos como chegamos, como se deu essa jornada, como chegamos até em determinados momentos históricos aí. Como é que se dá esse processo? Por isso que nós estudamos história. Nós estudamos história para nos conhecermos, para nos entendermos. Por que nós estamos ali? Vocês sabiam, você analisar o processo da chegada de vocês à comunidade que vocês moram hoje? Como vocês chegaram ali?
Qual foi o processo histórico que os pais de vocês passaram para chegarem até ali? Na tela para vocês. Na tela para vocês. O nascimento e o desenvolvimento da história aí. Por que aprender história? Para que serve o conhecimento histórico? Então, são os assuntos aí que nós vamos trabalhar. Olha essa imagem aí, bacana para vocês aí. E a gente pergunta, o que é história? História é a investigação das ações realizadas pelos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Olha lá, o que é história? É a investigação das ações realizadas por quem? Pelos seres humanos. Só existe história se existir a participação dos seres humanos, tá? Em diferentes épocas e lugares. Um historiador lá da Grécia Antiga, que viveu aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, ele já falava isso. A definição de Heródoto já trazia isso. E na definição de Heródoto, nós temos aí, de onde vem a palavra história. E nós vamos perceber que a palavra história tem uma origem do grego antigo. História, que em dialeto jônico significa investigação. Os jônios já falavam. História, que significa nós vamos investigar. Vamos investigar. Está relacionado a duas outras palavras. O substantivo stor, que vem de testemunho, e o verbo storien, que é informar-se. Então, vou investigar para me informar dentro do testemunho que nós iremos dar. Perceba essa viagem aí? Por que estudar história? Todo tempo? Nós precisamos definir aí para que estudar história, por que nós necessitamos estudar história, nós necessitamos investigar. Por que aquilo aconteceu? Tá? Nós viajamos pela BR-364 aqui no estado de Rondônia, ou a 429. Nós viajamos aí pelas essas BRs. Mas como isso aconteceu? Em que momento ela é construída? Por que ela foi construída? Qual fato histórico levou à sua construção? Nós vivemos no estado de Rondônia. Mas sempre fomos estados de Rondônia? Nós não passamos por um processo de ser território federal do Guaporé, depois território federal de Rondônia, depois estado de Rondônia? Percebam vocês que tudo isso passou por um processo histórico. Por que a presença em Rondônia, uma presença grandiosa de sulista no interior do Brasil? Aí nós vamos precisar entender o processo histórico da colonização de Rondônia. O processo histórico da borracha, o processo histórico da extração de minerais, o processo histórico do celeiro agrícola que se tornou o estado de Rondônia, a atração de pessoas pelos PICs, pelos PADs. Então, o processo histórico que se formou Rondônia. Percebam vocês, para vocês se entenderem e entender a sua comunidade, você precisa entender o processo histórico daquilo que se formou. Vai precisar sempre estar entendendo esse processo histórico. Então é por isso que eu chamo vocês. Eu chamo vocês para estarem comigo nessa jornada, para vocês entenderem esse processo. Na tela para vocês aí, ó. Volte aí na tela aí. Olha aí, ó, a foto minha do professor Lorismar, os dois historiadores que estarão com vocês aí. Eu aí e o professor Lorismar, ó. A disciplina da história e o historiador. Tá? A história estuda a vida humana na sociedade. Então, o ser humano, quais as ações deles dentro dessa sociedade? Ao longo do tempo. Enquanto a sociologia ela estuda a sociedade, a história ela vai estudar a ação humana dentro da sociedade. O objetivo do historiador é compreender as ações, os desejos, os pensamentos, os sentimentos, as criações culturais em diversas sociedades em várias épocas. Diversas sociedades em várias épocas. Falando em produção, olha aí essa foto para vocês. Vocês conhecem essa estátua? Tem uma passagem bíblica que fala sobre Davi, que enfrentou o monstro chamado Golias.
E aí nós temos aí a estátua de Davi, feito por Michelangelo. Por isso que está ali Davi de Michelangelo. Essa foto eu tirei quando eu fui em Florença, que eu me deparei no museu. Quando eu entro no museu, tomei um susto, porque eu sempre pensei que essa estátua ela fosse do tamanho de uma pessoa, tivesse no máximo 2 metros. Mas essa estátua aqui ela tem 5 metros de altura. Imagine um único mármore, uma única peça de mármore ser talhado à perfeição que foi essa estátua. As veias aqui saltam na mão dele, a musculatura dele perfeita. Davi de Michelangelo, Galeria da Academia de Belas Artes em Florença, na Itália. E outras obras inacabadas são impressionantes. Ó. Não parece que uma pessoa está tentando sair de dentro da pedra? São obras inacabadas de Michelangelo, que estão dentro desse museu. E aí a gente se depara, joga aqui nessa imagem aqui, me joga aqui junto com essa imagem aqui, porque nós nos deparamos aqui com essa imagem, está na tela para vocês, olhem na tela. Isso. Quando nos deparamos com essa imagem, nós vamos ver a ação do homem ao longo da história. Qual é o papel dele ao longo da história? Como ele construiu essa imagem? Volta aqui comigo. E aí, nós vamos entender como é que se dá essa transformação. Esse momento, por exemplo, dessa estátua aí, é um momento chamado de renascimento cultural. E o renascimento cultural ele tem uma importância muito grande dentro da formação da humanidade. A cultura vai passar por uma transformação, vai haver o renascimento. Renascer, nascer novamente. Davi de Michelangelo. Na tela. Se não tivermos história, não teríamos referência para nos orientar na vida, pois nossas experiências são consideradas quando fazemos a escolha para o futuro. Assim, conhecimento histórico torna possível compreender melhor o mundo em que vivemos, nosso lugar, ou seja, nossa identidade. Compreender melhor o mundo que vivemos. Por que é tão importante estudarmos história? Por que é tão importante compreendermos o mundo que nós vivemos? Quando nós compreendemos as mudanças que se dão no mundo, nós evitamos de cometer os mesmos erros. Quando a gente estuda sobre o Holocausto, é para tentar evitar que o Holocausto, lá da Segunda Guerra Mundial, cometido por Hitler, volte a acontecer dentro da sociedade. Quando nós estudamos as revoluções, as revoltas, nós precisamos entender de que forma o ser humano está buscando dentro da sociedade uma resposta para os seus anseios. Então, tudo isso nós iremos... É por isso que nós estudamos o processo histórico, ele se dá por um processo de transformação. Vem da pré-história, entra na história antiga. A história antiga vai até o período da queda do Império Romano. A queda do Império Romano, nós temos lá o Império Romano fazendo o processo de transformação, entrando dentro da Idade Média. Como é que se deu a formação da Idade Média, os feudos, a estrutura da Idade Média? Nós passamos para estudar a Idade Moderna, o Renascimento, o que eu mostrei ainda agora, Michelangelo, renascimento cultural, renascimento urbano, renascimento científico, passando por uma transformação e entrando dentro da Idade Contemporânea, a partir da Revolução Francesa. Até hoje nós vivemos esse período. Então, esse processo histórico, essa transformação, compreender melhor o mundo que vivemos. Aqui, atrás de mim, está o Castelo da Batalha. O Castelo da Batalha fica lá em Portugal. Por que esse castelo? Quando eu me deparei com esse castelo lá em Portugal, eu questionei, eu digo, meu Deus, como uma construção tão emblemática, lindo essa construção. O que ela está fazendo neste local? Por que está nesse local? Em que momento ela chegou? Qual a função dela
quando ela foi construída. Quando nos deparamos aqui em Porto Velho, que vem vários alunos fazer aí uma aula de campo aqui com o professor Beto, aqui na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, nós precisamos entender por que aquela estrada de ferro está ali, em que momento ela chegou, qual a função que ela estava ali, qual o papel dela, por que ela foi construída. Aí nós precisamos entender outras coisas profundas, nós precisamos entender o papel da Bolívia, o primeiro ciclo da borracha, nós precisamos entender a distância que era aqui, os trechos encachoeirados do Rio Madeira, e nós utilizamos outras ciências para tentar entender o processo histórico. Estudamos geografia, estudamos sociologia, estudamos filosofia, até matemática, química, física, para entendermos aquele processo histórico. Nós utilizamos de outras ciências para fazer a compreensão histórica. Na tela para vocês. Século XIX. Os conhecimentos históricos avançam muito quando a história passou a ser considerada uma ciência. Até então ele não era considerado uma ciência. Aí no século XIX ela disse, não, a história é uma ciência. E se torna uma disciplina acadêmica, ensinada nas escolas e nas universidades. Agora se tem uma disciplina chamada História. Surgimento de novas áreas de pesquisa e novos métodos de abordagem. Porque agora nova área de pesquisa, novos campos de estudos se desenvolveram. A história da infância, por exemplo, começa a aparecer. A história da morte, a história da loucura, da relação entre seres humanos, a história do clima, das roupas, das mulheres, entre outros. Alguns vestígios que antes não eram considerados fontes históricas passaram a ser tratados como fontes históricas, como tal. Vem aqui comigo. Professor, como é essa parada aí? Vem aqui comigo. Anteriormente, a história que interessava era a história do mito, do herói, da formação do herói. Agora não. O historiador, com a nova história, principalmente com a nova história, a escola dos análises, é mais complexo isso para vocês entenderem. Mas a transformação da história com a nova história, ela passou a olhar, ela disse, não, eu vou estudar a história da infância. Ela tem uma importância. A história da loucura, ela tem uma importância. A história da mulher, a mulher que historicamente foi tão afastada do processo histórico, ela passa a ser um objeto de estudo da história. O clima, a história do clima vai definir como se deu determinadas formações da sociedade, até a movimentação do ser humano na natureza, ele se dá relação ao clima. Olha aí, ó. As roupas, os vestimentos, tudo isso era dentro de um processo histórico. Então, vestígios que até então não eram considerados fonte histórica, passam a ser fonte histórica. Na tela para vocês aí. Na tela. Olha aí, ó. Aí nós temos a história e a identidade nacional. Vamos para o Brasil. No Brasil nós temos aí em 1938, início do século XX, é criado lá no Rio de Janeiro o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Sua missão, qual era a missão do Instituto? Era consolidar a unidade nacional, produzindo trabalhos sobre geografia, a memória e a história do Brasil. Então, esse instituto é criado justamente isso, para criar uma identidade nacional, que até então não existia. Qual era a identidade nacional? Nós que tínhamos sido colonizados por portugueses, precisávamos construir uma identidade nacional. Havia sido fundado o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, uma instituição que dava destaque ao ensino da história. Então, no Colégio Pedro II, nós temos aí o estudo da história. E o que são fontes históricas? O que são fontes históricas? Registros escritos, monumentos, fotografias, instrumento de trabalho, joias, vestimentas,
entre outros muitos objetos feitos pelo ser humano, que servem como base para a construção do conhecimento histórico. Até então, esses objetos eles não eram considerados fonte histórica, tá? Não eram considerados fonte histórica. E aqui, comigo aqui, ó, vocês vão ver essas fontes históricas sendo mudadas. Até então, nós temos aí como fonte histórica apenas algo que era deixado escrito, era considerado fonte histórica anteriormente. Agora não. Nós temos novas fontes históricas e novas abordagens da história. Aí nós vamos ter as fontes históricas visuais, as fontes históricas escritas, as fontes históricas orais, até a oralidade. A história contada, a história da vida presente existe, a história do cotidiano. Cultura material nós vamos ter, aquele artesanato que é feito por determinadas comunidades, faz parte dessa cultura material. Então, as fontes históricas, elas passam por um processo de transformação. Não só mais são documentos oficiais que são fontes históricas. Aquela machadinha que foi esquecida pelo homem da pré-história, ela pode ser utilizada como fonte histórica. Olha, para vocês terem uma ideia. Aquela fogueira que foi deixada, ela, lá, o antropólogo ele vai começar a estudar lá, juntamente com o arqueólogo que está estudando lá as escavações, e aquilo dali ela vai ser pega depois pela história e ser tratada como fonte histórica para contar a história daquele povo, para contar a história daquela cultura que não pode mais falar. Várias civilizações desapareceram. E só através das escavações, dos achados, é que nós vamos ter a história daquele povo voltando à tona, voltando à sociedade. Então, isso são as fontes históricas aí, ó, na tela para vocês. Aí as fontes históricas visuais, escritas, orais. Olha aí, ó. Vocês conhecem isso daí? Alguém já veio aqui em Porto Velho? Os alunos aí que moram nesses longínquos municípios, Cabixi, Seringueira, Cerejeiras, Costa Marques, Guajará-Mirim, os alunos do Baixo Madeira, os palmeiranos, que são nossos alunos, já vieram aqui na estrada de ferro Madeira, Mamoré, aqui em Porto Velho. Isso aqui, essas fotos de Dana Menrio, da estrada de ferro Madeira Mamoré, são fontes históricas. Foram deixadas para ser estudadas também. A partir dessa fonte histórica, a partir dessa fotografia, nós tivemos agora uma noção visual das dificuldades que era construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. De como as pessoas, na inauguração da estrada de ferro, estavam presentes aí para a inauguração da estrada de ferro. Até um detalhe da fotografia, ó, tá vendo aqui a chaminé? Essa chaminé aqui é uma chaminé americana. Só que aqui chovia muito, eles tiveram que adaptar a chaminé para essa região, diminuir a boca dela. Tudo isso vai como fonte histórica, ser tratada como fonte histórica. No século XIX, apenas documentos escritos eram considerados fonte histórica. Só os documentos que tinham sido deixados escritos passavam a ser fonte histórica. Especialmente os registros oficiais, produzidos pelo Estado, como um tratado diplomático, narrativas de batalha, documentos administrativos. Aí, meus queridos alunos, vem cá comigo. Se eu tenho só documento oficial sendo fonte histórica, o que fazer com aquelas pessoas comuns que não foram descritas nos documentos? Será que elas não têm uma importância histórica? Será que elas não tiveram um papel dentro da história? Por isso que a história ela foi se transformando e tendo um novo olhar sobre fonte histórica. Eu tenho um novo olhar, eu vou mudar a minha percepção de fonte histórica. É aí que nós temos essa mudança na tela. Por quê? No século XX,
A concepção de fonte histórica se ampliou consideravelmente. Vestígios arqueológicos, que eu falei para vocês ainda agora, deixou a arqueologia, deixou uma machadinha, deixou uma fogueira, deixou qualquer coisa. Esses vestígios arqueológicos são importantíssimos como fonte histórica. Imagens que eu mostrei para vocês ainda agora. Mitos e lendas são fontes históricas. Relatos orais, literatura, cinema, publicidade passaram a ser considerados como fonte para o conhecimento do passado. E para quem não conhece isso daqui, para quem não conhece isso daqui, já estamos chegando próximo da festa do Divino Espírito Santo, que acontece no rio Mamoré e no rio Guaporé. Começa aqui em Guajará-Mirim e vai subindo o rio Guaporé. Uma festa maravilhosa, a festa do Divino. E a festa do Divino, que é um patrimônio imaterial, é uma fonte histórica? Com certeza é uma fonte histórica. Não deixa de ser uma fonte histórica. Quem faz a história? São heróis? Será? Só? As transformações na sociedade são ocasionadas pelo sujeito histórico, que pode ser tanto indivíduo ou pode ser um grupo. Tá? Quem faz a história? Aí eu tenho essas obras aqui, de Tarsila, e a Tarsila ela tenta retratar. Quando ela retrata os trabalhadores, quando ela retrata o cotidiano, quando ela tenta retratar na obra dela, ela tenta mostrar que isso daqui é uma fonte histórica. Isso se transforma numa fonte histórica. A arte é uma fonte histórica. É por isso que você também tem que estudar bastante arte, sobre arte. É por isso que a mediação tecnológica traz sobre arte. Porque quando você conhece a arte, você também está conhecendo um processo de formação, de produção de uma sociedade em determinado momento. Cada arte em seu determinado momento. E o papel dela nessa transformação. Fonte histórica. Não é mais agora só aquele documento oficial escrito que foi fonte histórica. Uma obra de arte. Olha para essa obra de arte aqui, os trabalhadores brasileiros. E você tem toda aí uma miscigenação que serve para você estudar a fonte histórica. A partir dessa miscigenação, você vai ver a colonização do Brasil. Na tela para vocês. O grau de importância das transformações sociais variou conforme a repercussão que os acontecimentos tiveram para o conjunto de sociedade e valores que a cultura dominante atribuiu a esse acontecimento. Então, nós tínhamos uma cultura dominante que ela dizia que fonte histórica era apenas documentos. Mas não. Essa visão da história foi modificada a partir do final do século XIX. Quando outros sujeitos, como mulheres, como operários, como pessoas pobres, passaram a aparecer no discurso do historiador. Então, a luta da reforma agrária é uma fonte histórica? O que vocês acham? A luta do trabalhador é uma fonte histórica? Vem comigo. Corumbiara. O massacre de Corumbiara é uma fonte histórica para você entender o processo de colonização e de disputa de terra em Rondônia? É. Então, Corumbiara, Eldorado dos Carajás, as lutas sociais, a busca social, tudo isso é um processo histórico. A resistência dos indígenas pela defesa da sua terra, o massacre do Paralelo 11, quando milhares de cinta-largas foram dizimados aqui no estado de Rondônia, é uma fonte histórica que precisa entender como é que se dá esse processo de ocupação das fronteiras agrícolas do Brasil, aí entra dentro da geopolítica. São fontes históricas. Então, a mudança dessa fonte histórica, ela está dentro desse processo de transformação dessa sociedade. Na tela. Aí nós temos até o século XIX somente grandes personagens também, como imperadores, reis, generais
e papas eram considerados sujeitos da história. E as mudanças históricas eram atribuídas aos seus feitos individuais. Ou seja, até o século XIX, só essas pessoas eram importantes. Só Napoleão era importante. Só Luís XIV era importante. Só Carlos Magno era importante, o rei. Só o rei Henrique da Inglaterra era importante. Só Napoleão Bonaparte. Então, eram sujeitos apenas. O fato histórico de outras pessoas não interessava. Mas isso começou a fazer uma modificação na chamada novas abordagens da história. Novas formas de abordagem da história. O historiador do século XX não se limita à ação dos personagens, considerados grandes sujeitos históricos, procuraram dar sentido às experiências cotidianas das pessoas comuns, como, por exemplo, os mais humildes soldados. Então, nós temos aqui a mudança de como essa história está sendo contada. Será que uma população tradicional, será que uma população quilombola, uma população indígena não tem sua própria história? Será que as pessoas mais idosas, quando elas contam a história, elas não estão contando, tentando resgatar a cultura daquela sociedade? Então, nós vamos perceber que isso também se faz um processo histórico. A história ela vai se transformando dentro desse processo. Isso é uma fonte histórica. Na tela. O historiador voltou seu olhar para o pensamento, os costumes e o modo de vida das pessoas comuns. Pessoas comuns passaram a ser também agentes da história, fazedores da história. Então, nós temos aí uma nova história, essa mudança da fonte histórica. Essas novas abordagens, então, da história, ela vai ser fundamental. Olha aí, meus queridos alunos, vem cá comigo. Então, às vezes, nós pensamos que história é uma história oficial. Principalmente o movimento positivista do século XIX, agora vamos falar um pouco sobre isso, o movimento positivista do século XIX, ele tentava trabalhar muito isso dentro do processo histórico. A fonte histórica sendo fonte oficial, sendo documento escrito. Nada que se saísse disso seria uma fonte histórica. Trabalhador não produzia história. A história marxista, quando ela vem, ela passa por uma transformação. Ela tenta colocar a história a luta de classe ali, para você entender a luta de classe enquanto fonte histórica. E a nova história, ela vai mais além. A nova história, ela tenta colocar o cotidiano. A história oral entra. Fazer história oral, você está entrevistando alguém, aquela pessoa contando sobre a história de como aconteceu, o que passou dentro da sociedade, o que ela viveu, passou a ser fonte histórica, que até então não era considerado, a oralidade não era considerado como fonte histórica, porque dizia que ela não tinha consistência. Mas a oralidade ela passou a ser fonte histórica. Então nós estamos fazendo essa mudança. E voltando a falar com vocês, nós estudamos história para nós conhecermos nossa sociedade. E, lembrando, um povo sem história é um povo sem memória. E um povo sem memória não é povo, é bando. Então é por isso a importância de se estudar história. E vocês vão estudar história no ensino médio, que ela vai ser, não só história, mas as ciências humanas, elas vão ser, as disciplinas de ciências humanas, elas vão ser a base para você fazer uma boa redação. Imagine lá no Enem, você chegar lá para fazer uma redação e você não ter o conhecimento histórico daquilo que é perguntado. Se você chega no concurso, como tivemos esses dias um concurso aí, para você fazer uma redação e você não sabe o contexto histórico que aquilo está sendo contado. Pede para você, vai escrever sobre a guerra da Ucrânia.
Peraí, professor, não sei o que está acontecendo. Guerra na Rússia, não sei o que está acontecendo. Por isso que o processo histórico, você precisa entender o processo histórico de ocupação. E esse processo histórico de ocupação, esse processo histórico que se dá, é o que se faz a história. A história não é só pequenos documentos. A história é todo um processo, todo um contexto. Uma simples fala de uma pessoa pode virar um processo histórico. E nós precisamos conhecer a história para que nós não cometemos os mesmos erros do passado. E isso se dá um processo de transformação. Olha aí na tela para vocês. Na tela para vocês verem, nós estamos vendo aí alguém fazendo estudo aí sobre hieróglifo, o historiador tentando decifrar. A princípio, você olha aqui, essa parede, são apenas imagens. Só que essa imagem é um tipo de escrita. A escrita cuneiforme, os hieróglifos, tudo isso é uma transformação. E nós temos uma outra história, a história oral. História oral, história das mentalidades. Olha o processo de transformação que essa história vai passar. São novas formas de abordagem da história. E essas caras, essa miscigenação, essa multicores dos brasileiros é que fazem nós entendermos a história do Brasil e a colonização do Brasil, como se dá. O indígena que aqui estava, o branco que aqui chegou e o negro que foi desterrado de sua pátria e trazido sendo escravizado. E com isso, nós vamos ter essa miscigenação do Brasil. Negros, brancos e índios se miscigenaram, se misturaram e fizeram o povo brasileiro do jeito que é. E a nossa aula tem um material complementar. O material complementar da nossa aula, hoje, você vai ver aí lá nesse site aqui, toda a matéria, você vai lá dar o clique aqui nesse site aí, no material que você está, ou copia e cola aí para vocês pesquisarem, mas esse material também está aí com vocês, com os professores de vocês. Nós temos aí esse texto, Cultura Material e Imaterial, para vocês entenderem o que é a cultura material, o que é a cultura imaterial. Tá? Leiam, assistam. Nossas aulas vão ter sempre isso. Nossas aulas vão ter esse material complementar. E esse material complementar, ela é importantíssimo para vocês entenderem. Principalmente esse material complementar que foi passado para vocês, que vocês vão entender que existem fontes materiais. Olha aqui, ó, por exemplo, nós estamos aqui, esse castelo aqui, é uma fonte material para estudar a história. Mas nós temos uma crença, a festa do divino, o ritual indígena. Isso fazem parte de uma cultura imaterial que precisa ser estudada. Tudo isso são fontes históricas. A história, ela se fala o que é material, o que é imaterial. A cultura do peixe, as comidas típicas, as danças típicas, o flor do maracujá, a festa do boi-bumbá, tudo isso você vai entender dentro dessa cultura material e imaterial. E, queridos alunos, vamos fazer essa viagem aqui? Vamos fazer essa viagem porque a nossa aula chegou ao fim dessa aula. Mas daqui a pouco nós iremos fazer a revisão, iremos fazer a atividade dessa aula, porque quando nós fazemos a atividade, nós fixamos melhor o conteúdo. E eu aqui nesse cenário maravilhoso, que vai da antiguidade até a atualidade. Vamos viajar junto nessa história.